Olá, olá. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar sequência agora às nossas lives, nosso projeto de lives, em parceria com o nosso grupo que chamamos de Extraordinários, que é um grupo que está produzindo literatura sobre ortodontia miofuncional e odontologia miofuncional, coordenado pelo nosso mestre Dr. Antônio Tavares Bueno e pela Marta, da editora Conceito Saúde. E hoje nós vamos falar sobre as disfunções bucais na relação com o sono, o ronco, a apneia e produtividade do trabalho, né? E para isso nós vamos contar com a participação da doutora Rosineia Oliveira, né? Estou esperando a doutora entrar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Então, o que são as disfunções bucais e sua relação com o sono e ronco, apneia e produtividade do trabalho? As disfunções bucais são quando as nossas funções normais da nossa boca não estão funcionando de forma correta. A nossa boca tem quase 40 funções. Não é simplesmente a função mastigatória, né? Nós temos várias funções na nossa boca, né? Mastigar, umidificar os alimentos, né? Auxiliar na respiração, né? Como um coadjuvante na respiração. E quando algumas dessas funções não estão corretas, nós chamamos de disfunções. E as disfunções para nós da odontologia miofuncional, né, da ortodontia miofuncional ou da medicina orofacial, consideramos como se fosse, consideramos o ponto de início de uma ou várias doenças, né? Cerca de 92% de todas as doenças do nosso complexo facial, bucal, de cabeça e pescoço são causadas exclusivamente por disfunções advindas da nossa boca e disfunções advindas do nosso nariz, que o nosso nariz tem cerca de 30 funções, entre elas expirar o ar, umidificar o ar, aquecer, filtrar o ar. Então hoje nós vamos falar dessa relação da disfunção com problemas relacionados com o sono, o ronco e a apneia. Estou aguardando a doutora Rosineia entrar e me chamar, né? Nós já passamos 5 minutos aqui. Isso, a doutora Rosineia entrou. Vamos participar conosco. Olá, doutora. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite, André. Como vai, pessoal? Isso, tudo bem. Então, doutora, eu estava Agradeço. conceituando. Isso, eu estava conceituando aqui as disfunções, né, de bucais, né, falando para os nossos, as pessoas que estão acompanhando a gente, né, que as disfunções são o ponto de início de até 92% de todas as doenças, né, principalmente do complexo facial e nosso complexo de cabeça e pescoço, né, e muitas, infinidade de doenças do nosso corpo também. Mas hoje, especificamente, vamos falar dos problemas relacionados com o sono, né, o ronco e a apneia. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, André. Muito obrigada mais uma vez por nos convidar para fazer parte dessa live. E é um tema assim que eu gosto muito, que é um tema muito pertinente, né? Isso, porque sobre o sono. E quem não dorme bem não vive bem, não é mesmo? Então, quando a gente conceitua, a gente sabe, nós sabemos que temos diversos problemas relacionados com os distúrbios bucais e o nosso sono, né? Chamamos de distúrbio do sono. Mas hoje, especificamente, o ronco e a apneia. A doutora poderia conceituar para a gente o ronco, a apneia? Bom, o ronco, né? O ronco, como você mesmo falou aí em um vídeo, né? Na verdade, o ronco
É uma situação bem complicada, né? Tanto para quem está do lado de quem ronca, mas e principalmente para o roncador. Então, o ronco é um ruído produzido pela vibração da musculatura das vias aéreas, né? Da garganta, da orofaringe, quando o ar passa, né? Aquele ruído nós conceituamos como um ronco. Isso. E a apneia? Qual que é a diferença do ronco e da apneia? Qual que seria a apneia? Pois é, a gente sempre diz, né, que todo mundo que tem apneia, nem todo mundo que ronca tem apneia. Porém, nem todo mundo que tem apneia ronca, não é verdade? E a apneia também é conhecida como a síndrome da apneia e hipoapneia obstrutiva do sono. Que, na verdade, ela também é causada, né, é uma cessação da respiração, né, durante o sono. Uma pausa na respiração, quando a gente está dormindo, causado principalmente pela flacidez da musculatura, né, das vias aéreas, da língua, sobretudo, né, que você falou aí, que obstrui aquela passagem. E aí essa obstrução pode ser parcial, pode ser total. E aí o que designa, né, se é apneia obstrutiva, se é hipoapneia. E é um distúrbio bem importante, né, que está bem diagnosticado, subdiagnosticado pelos profissionais. Isso. Nós sabemos que o respirador do carro, né, quando ele respira, o simples fato dele respirar pela boca, ele já não faz alguns processos importantes, fisiologicamente falando, né? Esse seria a filtragem, né, do ar através da mucosa dos cílios nasais, não faz o aquecimento do ar, né, pela força de turbilhamento, pela função da adenoide, e não faz a umidificação do ar geralmente, que é feita pela lágrima, né, que sai do olho, né, pelo canal nasolacrimal e deixa da nossa mucosa nasal, responsável pela produção de imunoglobulinas importantes, como IgA, IgG e IgM, que não vão para o pulmão e daí não vão para o nosso sistema imunológico. Só isso faz com que o nosso cérebro receba em torno de 30% menos de oxigênio, né? E entre já em processo de sofrimento, que nós chamamos. Mas a apneia em si é quando nós temos zero de oxigênio, né? A pessoa para de respirar, ela não está respirando nem pelo nariz e nem pela boca. Então, pausas na respiração quando dormimos acima de 10 segundos já são consideradas apneias, né? Os tipos de apneia geralmente que nós temos, né, são a hipoapneia, quando essa passagem de ar, a pessoa para de respirar, mas ainda tem um fluxo de oxigênio passando ainda, de 30% a 50%. Nós temos a apneia central, a apneia obstrutiva, desculpa, que é quando a pessoa tem zero de passagem de ar, né, pelas vias aéreas. E nós temos a apneia central, que quando além de zero de passagem de ar nas nossas vias aéreas, nós temos a ausência dos estímulos musculares dos músculos torácicos, do diafragma e da respiração. É como se a pessoa realmente tivesse, a grosso modo, morta, né? Ela não se mexe. Então, são os níveis de apneia. Mas nenhuma das apneias é bom a gente ver, né? Na verdade. Né, doutor? E como a gente consegue identificar um paciente que tem apneia? Porque o ronco é fácil, né? O ronco, geralmente o parceiro vem e reclama e fala, olha, você está roncando demais, você, né, eu tenho que te cutucar durante a noite, eu tenho que te virar de lado. Mas a apneia, como a gente consegue observar esses pacientes que têm o distúrbio da apneia do sono? Pronto, como você mesmo falou aqui, as pessoas que roncam, a gente já fica ligada, né? As pessoas que roncam, ela provavelmente tem apneia, tá? Então, em geral, ele é causado, a gente consegue observar pela movimentação, um sono muito agitado, o próprio ronco, os engasgos frequentes. As pessoas se engasgam durante o sono e é no momento que ela está tendo apneia. Então, quando você falou aí, que você falou da apneia central, que não vai o estímulo, isso aqui que é um perigoso, porque muitas vezes a gente costuma dizer que para a ciência é considerado apneia quando ele fica 10 segundos no mínimo sem respirar.
O que não quer dizer que se ficar 9 segundos, 8 segundos também não é importante. Então, doutora, só um pouquinho, falaram que travou. Alguém falou que travou, só alguém dá um retorno aqui para mim se destravou. Por favor, quem estiver vendo. Só se está destravado, normal. Alguém disse que travou aqui. Mas vamos continuar, doutora, que falaram que travou, mas para mim está normal. Aí, acho que para você também, né? Para mim também. Isso, então tá bem. Então, podemos continuar. Em geral, a pessoa que tem a... Vamos lá. Em geral, a pessoa que tem apneia nem sabe que sofre de apneia. E quem está do lado daquela pessoa que está tendo apneia, muitas vezes também desconhece. É justamente por isso que a gente está aqui. Porque as pessoas ficam fáceis de identificar quando tem aqueles engasgos, como eu falei, a boca fica seca. E muitas vezes, aquele sono agitado. Então, não tem um sono reparador. A pessoa acorda cansado, muitas vezes mal-humorado, fica irritado, passa o dia irritado, com sonolência. Então, são N sintomas e sinais que a gente pode identificar. Aquele cansaço extremo, muitas vezes tem dificuldade de memorizar, tem dificuldade de se concentrar, justamente por isso, porque não fez um sono reparador. E o sono reparador, nós sabemos que existe várias fases do sono, né? Quando nós dormimos, né? Até a gente começar, quando a gente deita, até a gente começar a dormir, existe um período que nós chamamos de latência, né? E depois nós entramos nas fases do sono, né, doutora? Você podia explicar um pouquinho dessas fases do sono? Pronto. A gente chama de fase não REM e fase REM. A fase REM, gente, REM quer dizer, é o acrônimo de movimento rápido dos olhos em inglês, tá? Então, temos a fase não REM, que é a fase inicial do sono, a fase 1, tem fase 2, tem autores que consideram 3 fases ou 4 fases. Mas é aquela fase dos movimentos lentos, que a gente vai relaxando, a temperatura do corpo vai diminuindo, e a gente vai, né, tendo aquela sensação de tranquilidade. Todas as funções vitais vão diminuindo, batimentos cardíacos, vai diminuindo a digestão, para que o processo ocorra, tá? Então, é nessa fase inicial. Então, nessa fase do sono não REM, ela é muito importante, né? Que é a fase de ondas lentas, tá? Mas, principalmente, sobretudo, a fase 3 do sono não REM, que é a fase super importante. Porque é justamente nessa fase que é a nossa glândula pineal, né, que é ela que comanda todo o metabolismo, o eixo neuroendócrino, imunológico, que é produtor do nosso corpo. Então, quando a pineal descansa, ela começa a estimular a produção de melatonina. E aí tem que ser num quarto escuro, tá? Sem nenhum estímulo luminoso. Porque essa fase é a fase onde ocorre todo o metabolismo do nosso corpo. Então, não existe, como a gente diz assim, dormir é tão importante quanto respirar e comer, como você falou lá no início. Porque nessa fase do sono não REM 3, que é a fase do sono profundo, que a gente vai produzir todos os nossos hormônios, os neurotransmissores, a gente vai... O cérebro vai fazer uma faxina do nosso corpo, né? Vai fazer uma faxina que tem um sistema linfático específico do cérebro que acontece nesse momento. Então, quando a gente não dorme bem, por isso que a gente fica irritado, a gente fica estressado, porque não teve aquele sono reparador, não produziu os hormônios como deveria. Toda a secreção hormonal acontece durante essa fase não 3 REM. E a fase do sono REM, que é aquela fase que a gente sonha, né? Que a gente consolida a nossa memória, que todas aquelas ações que a gente teve durante o dia, aquele entendimento, o estudo que a gente teve é consolidado. O cérebro limpa aquilo que não nos serve e consolida aquele entendimento que é importante para a gente, tá? Então, muitas vezes a pessoa pode identificar que não teve um sono reparador, que está tendo uma apneia, justamente ela não está sonhando. Então, o sonhar quer dizer que a pessoa teve um sono reparador. Sonhar e lembrar do sonho. Isso, eu costumo explicar assim, né, que quando nós deitamos, nós temos o período de latência até a gente começar a dormir. Quando a gente começa a dormir,
né, nós entramos na fase do sono que nós chamamos de N1, certo? Então, da Isso. fase N1, a gente vai para a fase N2, da fase N2 a gente vai para a fase N3 e da fase N3 a gente vai para o sono REM. Porém, o que acontece quando a E pessoa tem uma isso, porém, o que acontece quando uma pessoa tem apneia, ela tem micro despertares que são imperceptíveis. Então, isso. por exemplo, se ela está no meio da fase N1, indo para a fase N2 e tem um micro despertar, ela volta para N1. Se ela está da N2 indo para N3 e tem um micro despertar, ela volta para N1. Então, a cada micro despertar, a cada evento de apneia e hipoapneia que ela tem, ela retorna para o início do sono e demora muito tempo para chegar nessas fases importantes que você acabou de explicar. A fase 3 e principalmente na fase REM. Por isso que a pessoa não tem um sono reparador. Ela tem crises, eventos de apneia que causam micro despertares no seu cérebro. O cérebro fala: acorda que você está morrendo, acorda que você está morrendo, Para acorda que você está respirar. morrendo. E aí você desperta, mesmo inconscientemente, mas seu cérebro fica trabalhando todo esse tempo até chegar lá na fase REM reparadora. Então, por isso que a pessoa acorda todo dia com cara de segunda-feira, né? A pessoa tem dificuldade no trabalho, a pessoa tem sonolência diurna, a pessoa tem falta de produtividade no seu trabalho, né? 4, 5 horas da tarde já quer ir embora, não quer mais fazer as coisas. Por quê? Porque ela não tem o quê? Ela pode dormir 8 horas, ela pode dormir 10 horas, mas ela não, se ela tem eventos de apneia com uma frequência grande ou muitos eventos por hora, que nós chamamos, ela nunca chega nessas fases importantes, que são as fases reparadoras, as fases hormonais, as fases reparadoras, que vão descansar, desligar o nosso cérebro. Isso. E muitas vezes André, pessoal, as pessoas têm centenas de despertares. A gente observa muito isso nos exames. E as pessoas pensam que acordaram uma, duas, três vezes. Algumas têm consciência de acordar, porque elas se engasgam, ela acorda com o seu próprio ronco. E aí, muitas vezes, ela tem centenas de despertares. E isso que é incapacitante. Né? Uma noite de sono apenas é capaz de diminuir os níveis hormonais, diminuir o processo imunológico da gente, porque o sono dormir é muito importante, né? É na fase do sono. Não existe nenhum processo metabólico do corpo que não aconteça durante a fase do sono. Por isso nós estamos aqui, né, para a gente divulgar e fazer com que as pessoas percebam a importância da gente de fazer essa correlação do sono com a respiração. Porque se não está dormindo bem, é porque não está respirando bem. Como você falou, né? A gente perde em torno de 30% a 40% da oxigenação. E as células precisam de oxigênio. O cérebro, não, ele precisa de oxigênio continuamente, ele não faz reserva de oxigênio. Por isso, todo esse complexo, né, de incapacitante afeta a qualidade de vida das pessoas. Nós, como cirurgiões dentistas e médicos orofaciais, nós conseguimos identificar claramente nos nossos pacientes características bucais de pessoas que têm o problema de respiração bucal, o ronco, a apneia e dormem mal, desde a criança até a fase adulta, né? A doutora poderia conceituar alguns desses problemas bucais, por exemplo? Isso. Primeira coisa que a gente fala, né, que o roncador, aquele que tem apneia, ele é um respirador bucal. Isso é fato, né? Ele é respirador bucal, porque para respirar pela boca, ele precisa, quando ele abre a boca, e às vezes isso é muito sutil, às vezes a pessoa diz que não respira pela boca, mas o lábio, se ele estiver um pouquinho afastado, se ele não estiver completamente selado, a pessoa baixa a língua. Não é isso? A língua tem que ficar baixa. E a língua, não sei se você falou lá no início, a língua é basicamente presa aqui no osso que a gente tem aqui, né? O ocioide, que é o único osso do corpo, gente, que não articula com outro osso. Ele basicamente segura essa língua.
Não é isso, André? Então, quando a gente está com a língua baixa, esse osso vai para trás, é por isso que ele, quando a língua está flácida, ele obstrui a via respiratória. Então, basicamente, ele é um respirador bucal, ele tem as faces, né? Aquele olhar triste, tem olheiras, né? Tem muitas olheiras, muitas vezes mancha na pele, apresenta dentes tortos, né, André? Apresenta dores da musculatura orofacial, porque no momento que a gente tá tendo apneia, a gente o toque dos dentes, muitas vezes a gente faz o bruxismo para mandar aquela informação para o cérebro para nos despertar, porque ele está sofrendo, precisando de oxigenação. Então, durante o sono, a gente pode fazer com uma força gigantesca, né? De 200 quilos a 500 quilos, como o André falou até em outra live. Então, aquela força gera aquela dor na musculatura orofacial, dores no pescoço, dores na região de ombro, inclusive nessa região aqui, ó, do peito, aqui, né, no externo, né, que o corpo está compensando. Então, são muitas formas a gente identificar o respirador bucal, a pessoa que ronca, que tem apneia. A pessoa pode observar de que ela acorda muitas vezes durante a noite, ou acorda com a boca muito seca, né? A pessoa que tem o problema da apneia, né? Os lábios estão sempre ressecados, né? Quando você acorda com olheiras, né? Com aquele cansaço. Então, essas são as características físicas que a gente vê. Até alterações posturais que nós falamos na outra live, né? Geralmente quem tem respirador bucal, tem sempre o ombro caindo, um desalinhamento da sua coluna cervical, um desalinhamento da coluna lombar, um desalinhamento de toda a cadeia, até os pezinhos, ele fica geralmente mais aberto, né? Aquela criança que também tem apneia, né? Porque não são só os adultos, né? As crianças também já têm apneia. São aquelas crianças que rolam na cama para um lado, rola para o outro, bate a cabeça na parede dormindo, nunca tá quietinha, né? Então, essas características a gente vê dentes, a pessoa sempre tem os dentes sangrando, né? Vai escovar, vai passar o fio, esses dentes têm um sangramento. Falar, puta, eu tô com um gosto metálico na boca, né? Por quê? Porque essas bactérias se proliferam com mais facilidade num local que não tem a limpeza e a umidificação da saliva, né? Porque se a pessoa está respirando pela boca, né? E importante também, uma característica que a gente consegue identificar a pessoa que tem bastante... que tem eventos de apneia, é a pessoa que acorda e tem muita ânsia, né? A pessoa acorda, vai fazer higiene, vai escovar a língua, pessoas que têm eventos que não posso colocar nada na minha boca, que eu tenho ânsia de vômito. Por quê? Porque o que controla todas as nossas válvulas da boca ao ânus, que nós chamamos de esfíncter, né? Que são válvulas que controlam que nosso corpo tem, todas as válvulas são fortalecidas, ou são regidas, ou são estimuladas pela uma substância que se chama óxido nítrico, né? Que é uma molécula vital, como o oxigênio, o gás carbônico, que é produzido na mucosa do nosso seio paranasais. Ele é produzido também nas paredes do endotélio, né? Mas nós sabemos que a maior parte do óxido nítrico do nosso corpo é produzido nos seios paranasais. Então, a pessoa que tem apneia, ela está roncando, está respirando pela boca, geralmente essa pessoa também que, olha, eu tenho muita ânsia, não consigo escovar o dente de manhã, que eu já tenho ânsia, e às vezes durante o dia, qualquer coisa, ela fica engasgando assim, desse jeito. Né? E o que isso pode alterar, doutora, na produtividade do trabalho? O que tem a ver a apneia, o ronco, com a produtividade no trabalho? Então, justamente isso porque a gente falou, né? A pessoa não teve aquele sono reparador, então ela vai passar um dia cansativa, né? Vai passar um dia irritado. A pessoa muitas vezes, ela tem dificuldade de relacionamento no trabalho. Tem dificuldade, fica impaciente, fica irritada. Então, isso interfere muito nas relações com o trabalho, né? Ela tem muita dificuldade também de se concentrar, né? Muitas vezes ela entra em depressão, porque assim, quando a gente fala de produção hormonal, muitas vezes quando a gente fala de sono, as pessoas falam, que vem à mente primeiro é produção de melatonina. A melatonina é fundamental, porque ela é o hormônio zero. Na orquestra hormonal, ela é o hormônio zero.
a partir dela, né, se tem um sono reparador, a gente vai produzir os outros hormônios, tá? E os hormônios testosterona, progesterona, eles também são fundamentais e são neurohormônios. Então, são neurohormônios que são relacionados com a nossa memória, né? Com a nossa a tonificação, trabalhar na musculatura. Então, aquela pessoa vai trabalhar, né, com muitas dores incapacitantes, né? Essa pessoa ela tem dificuldade de se concentrar, de memorizar, e isso tudo interfere na rotina do trabalho dela. Então, o horário que ela tem que estar ativa, que ela tem que estar desperta para cumprir todas as suas obrigações naquelas relações de trabalho, ela está muitas vezes dispersa. Então, muitas pessoas perdem emprego, são realmente demitidas. A gente tem pacientes que foram demitidos porque eles não conseguiram fluir. Sobretudo hoje, né, a exigência, né, maior que tem, né, para se manter um trabalho. Então, isso é... Pois não? Alterações do sono, né, da respiração, né, elas podem, e com uma grande frequência também, fazer uma alteração a nível de intestino da pessoa, né? Deixar a pessoa com o intestino irritado, intestino preso, intestino muito solto, né? Causar com isso uma irritabilidade, falta de absorção de certos nutrientes que podem levar ao desânimo, ao cansaço, à depressão, né? E alguma outra série de problemas. Mas, principalmente, por causa do problema da oxigenação cerebral... Também, né? Tudo isso gera um risco de acidente, dependendo da atividade profissional que ele exerça, né? Isso. E tudo isso porque o nosso cérebro recebe até 30% menos de oxigênio. Então, nós temos a dificuldade de concentração, nós temos a dificuldade motora. Então, em empresas, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, muitas empresas já, para que contratar o seu funcionário, eles já fazem o exame da respiração do seu funcionário. Por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos, que eu sei, ele não contrata o respirador bucal. Por quê? Ele é 30% a menos em tudo. Se ele tem 30% menos de oxigenação, é um paciente que ele empilha 7 caixas, enquanto o respirador normal empilha 10 caixas. Então, se ele vai pagar X dólares por hora para um paciente, para um funcionário, ele quer que o funcionário empilhe as 10 caixas. E não pagar o mesmo X para o funcionário que vai empilhar 7 caixas. Então, a produtividade, né, o que esse funcionário produz para o mercado, no caso aqui específico, é 30% a menos. É como se nós estivéssemos falando de comprarmos um eletrodoméstico 220 e ligássemos numa tomada 110. Né? Ele funciona, né? Ele não vai deixar de funcionar, né? Mas, porém, ele vai funcionar com uma potência bem reduzida. E você sabe que americano é tudo cheio de quantificar, de estatísticas, né? Ele gosta de números, né? Os americanos, e eles fizeram um levantamento para ver o que a respiração bucal, o ronco e a apneia refletem na economia dos Estados Unidos. E é um número alarmante. Eu vou passar aqui para vocês, para a gente ter uma noção André, do que... Oi, pois não? Isso. Eu só queria, se você passar aí os slides, eu só queria lembrar assim, que o contrário também acontece. Né? Porque o respirador bucal, aquele que sofre de ronco e apneia, ele pode estar mais lento, mas o contrário, ele também, com a hiperventilação dele, pela falta de oxigenação cerebral, ele também pode aumentar, ele ser super hiperacelerado, e com isso ele fica desconcentrado, né? Ele fica hiperativo também, e isso também interfere na produção do trabalho dele. Aquelas pessoas que ficam super ansiosas, é mais um sinal, né? Um sinal do respirador bucal, daquele que sofre de apneia. Né? É como hoje a gente fala das crianças, das pessoas que têm distúrbios, né? Que têm os diagnósticos de TDAH, né? de hiperatividade, pessoas com transtorno bipolar. Muitas vezes são pessoas que são aceleradíssimas justamente por falta de oxigenação. Isso, perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Só que, ó, o impacto econômico nos Estados Unidos em bilhões de dólares, né?
Comorbidades e saúde mental. 30 bilhões de dólares, né? Com problemas de afastamento do trabalho, né? 26,5 bilhões de dólares em acidentes com veículos, né? Então, a pessoa que tem a noite mal dormida de sono, né? Ela tem uma dificuldade, a sonolência, né? E essa sonolência causou 26 bilhões de dólares de prejuízo com acidentes com veículos de trânsito, né? 6 bilhões com acidente de trabalho. O funcionário disperso, falta de concentração, que quebra as coisas, se acidenta, né? Precisa de um atendimento hospitalar, tudo isso, né? E veja só, 87 bilhões com a queda de produtividade, né? Ou seja, aquilo que eu estava falando para você. Um funcionário que empilha 10 caixas, o outro empilha 3 caixas. Isso, quantificando o que esse funcionário produz, teve um prejuízo de 87 bilhões, ou seja, 150 bilhões de dólares o impacto econômico do rombo e da apneia nos Estados Unidos. Isso são dados de 2015. Isso. E é porque eles fazem estatística, né? E a gente não faz aqui. E sem contar que muitas pessoas são consideradas assim no trabalho como preguiçoso, né? Ah, é muito preguiçoso, é relapso, é tudo, porque assim, na verdade, tá tudo incluído isso que você falou, ele tá faltando oxigenação cerebral. Ele não consegue, né, assimilar, ele fica aquele ritmo lento, enfim, é bem incapacitante mesmo. Aqui no Brasil, tem um estudo recente aqui, né, na cidade de São Paulo, eles demonstraram que em torno de 33% dos adultos, ou seja, em cada 3 pessoas, uma sofre de algum distúrbio do sono, de ronco, de apneia, tá? E isso está impactando na produtividade do país inteiro, né? Do mundo, né? Isso, esse estudo diz que é 33% da população adulta, mas quando a gente aumenta a idade, por exemplo, quando a gente vai para um patamar de idade de 50 a 60 anos, isso sobe para 50%. Quando a gente vai para 60 a 70 anos, isso vai para 70%. E quando a gente acima de 70%, esse número chega a 87% de pessoas que têm essa comorbidade. E a grande dificuldade nesse mesmo estudo que a doutora citou, a mesma dificuldade que nós temos é por quê? Porque 95% da população brasileira não tem acesso ao diagnóstico dos distúrbios do sono. Isso é muito alto. Quase 100% da população não tem acesso a esses exames ou a esse profissional que trata dos distúrbios do sono. E quais são esses exames, doutora, que a gente pode lançar mão para facilitar o nosso diagnóstico, que já é clínico, mas os exames que a gente pode fazer complementares para quantificar e identificar esses problemas do sono? Isso. Como você falou, né? A gente faz abordagem hoje com um olhar da odontologia, né? As pessoas não sabem que um cirurgião dentista ou médico orofacial, ele pode e deve identificar. Quando a gente mudar o nosso olhar para o dente, né? A gente ampliar o nosso olhar para o dono do dente, a gente vai conseguir identificar. E isso a gente vê na nossa prática clínica, esse nível de percentual que você falou aí. Dependendo da faixa etária, é um nível muito alto. E a gente pode e deve, né, utilizar exames muito simples, muito viáveis, né, que é a polissonografia. São exames, um exame padrão ouro para a gente identificar, né, que é um exame onde que a gente pode identificar, né, que ele faz no estudo do sono, e a gente pode fazer outras polissonografias mais simples, que é um exame do sono, onde a pessoa dorme durante o sono, a gente vai se investigar, né, os batimentos cardíacos, se ele teve apneia, se ele teve hipopneia, inclusive o percentual das fases do sono, né? Isso, André? E o tempo que ficou em apneia, porque isso é muito impactante também, né? Como a gente falou, o equipamento, ele registra quando você tem no mínimo 10 segundos de apneia, tá? Então, tem pessoas que têm
pode não ter um diagnóstico de apneia leve, moderada ou severa, mas não é a quantidade de apneias que vai identificar se ela tem uma apneia leve, moderada ou severa. E por ser uma apneia leve, também não quer dizer que está tudo bem. Não é para a gente ter apneia, né? Sobretudo as crianças. Então, muitas pessoas chegam, a gente observa o resultado, tem lá 4 apneias, 5 apneias a noite inteira, que o equipamento registrou. Então, quando a gente vai observar os dados, percentual de cada fase do sono, o tempo que ele registra, o maior tempo que se ficou em apneia, a pessoa tem 4 apneias a noite inteira, mas uma apneia de 75 segundos, 72 segundos. Então, basta uma apneia para a pessoa ter um infarto, ter um AVC. Não é isso, André? Isso. Então, o exame, geralmente, que os médicos pedem, né? O torrino, né? O pneumologista pede, se chama polissonografia. É um exame que vai monitorar o sono do paciente. Isso. Geralmente são em clínicas do sono. O que torna esse exame oneroso, custoso, caro, porque ele tem que dormir numa clínica. O que torna ele é colocado eletrodos no seu corpo, né, para monitorar, né? Só mostrar uma imagem aqui, né? Colocado eletrodos. A pessoa vai dormir na clínica, e tem algumas desvantagens, né? Porque tem que usar esses eletrodos, né? A pessoa dorme numa cama que não é dela, né? Ele dorme num travesseiro que não é dele, num lugar que tem a sonorização diferente da sua casa, mas ela ainda é considerada o padrão ouro nos exames do sono. Por quê? Porque ela identifica tudo isso que a doutora falou. As fases do sono que nós falamos, né? A latência, N1, N2, N3, REM. Ele identifica os tipos de apneia que nós falamos durante a live, né? A hipoapneia, a apneia obstrutiva, a apneia central. Ele identifica o número de apneias nos eventos, então ele é considerado um padrão ouro. Porém, ele tem essa dificuldade, que pode não ser um exame real, porque a pessoa não dorme no seu local normal, ela dorme com eletrodos no corpo, né? Um ambiente que não é o seu habitat natural, vamos dizer assim, né? E além do mais, ele é oneroso. E ainda mais ele é oneroso. E nós, cirurgiões dentistas, também podemos fazer essa polissonografia, né, que nós chamamos de polissonografia tipo 4, né, que a gente usa apenas um aparelhinho, onde a pessoa vai colocar esse aparelho no dedo, né, e vai fazer a polissonografia na sua casa, que vai dar basicamente todas essas informações da polissonografia tipo 1, só não vai dar os tipos de apneia, né? Ele não quantifica os tipos de apneia, porque a apneia central é aquela apneia que não tem movimentos da musculatura respiratória, né? Mas que a gente pode fazer de forma segura, de forma confiável, a pessoa faz na casa dela. E, além do mais, os exames de rotina odontológica, quando nós vamos ver o grau de obstrução dessas vias aéreas, a posição desse osso que a senhora falou agora, o osseuroide, né? A presença de sinusites nos seios da face e desvios de postura e tudo mais, que a gente pode fazer, onde a gente faz o quê? Basicamente, o diagnóstico clínico e o diagnóstico por imagens e o diagnóstico complementar com um custo bem reduzido. Com certeza. Então, agora nesse período de pandemia, né, André, as pessoas sabem o que é oxímetro para medir a saturação do oxigênio quando chega na célula. Não é isso? Quando chega na corrente sanguínea. Então, esse oxímetro é super viável, a gente dispõe dele no consultório. E as pessoas compreendem quando a gente fala assim, quando a gente está respirando, como você mesmo falou, esse ar é filtrado, é aquecido, é umedecido, passa pelas vias, pela adenoide, pelas barreiras da adenoide, pelas amígdalas, e vai na condição ideal lá para o pulmão. Do pulmão ele penetra na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai para todas as células. Então, quando uma molécula, uma proteína do sangue, que é a hemoglobina, quando ela está com o oxigênio, a molécula do oxigênio acoplada, ela toma uma coloração. Então, esse oxímetro, ele tem um infravermelho que percebe, né? Que sente, né?
o nível de saturação, ou seja, de concentração do oxigênio. Se ele não mediu ali, foi porque ele não chegou na célula. Então, por ali, ele vai fazer um gráfico que vai identificar o nível de saturação, a média de saturação de oxigênio durante a noite inteira. Vai também ver a frequência cardíaca, a movimentação. Pode, inclusive, gravar o ronco, né, André? Pode gravar o ronco. Eu vou mostrar aqui um cérebro de uma pessoa que respira bem, que tem uma boa noite de sono, que tem os lábios fechados e faz a respiração pelo nariz. Esse é o cérebro de uma pessoa, numa ressonância magnética, né? E esse aqui é o cérebro de uma pessoa que respira pela boca e tem ronco, apneia durante a noite. Essas áreas vermelhas são áreas de sofrimento, são áreas onde o oxigênio não chega de forma correta. Então nós temos um grande problema aqui. Nós temos um paciente que o cérebro está em sofrimento, em diferença daquele paciente que respira corretamente, onde o oxigênio está chegando a todas as suas partes do cérebro. Às vezes a pessoa coloca um oxímetro e esse oxímetro está dando uma boa saturação a nível de célula. Mas isso não quer dizer que ele está tendo uma boa saturação, o oxigênio está chegando nas partes importantes do nosso cérebro. Acho que travou um pouquinho da doutora. Alô, por favor. Me digam se travou. Eu não consigo ver a doutora. Tá, acho que caiu lá o da doutora, não consigo ver a doutora. Eu vou continuando por aqui, até a doutora conseguir restabelecer a conexão da internet lá. Só dão um aceno para mim, por favor, se estão conseguindo me acompanhar aqui. Letícia, a Bruna, está conseguindo me acompanhar. Ela precisa me enviar o convite aqui, ela caiu a conexão dela. Tá? Então ela precisa me enviar o convite aqui novamente. Tá? Então, o que é o ronco e a apneia? Eu vou mostrar para vocês o que é uma pessoa roncando e com apneia. Né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha, vejam só, ele parou de respirar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha ele tentando respirar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha, 25 segundos para respirar. E olha lá, começou a respirar pela boca. Olha a dificuldade. Agora ele parou de novo, ó. Parou de respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha ele tentando respirar. Ele não respira. 12, 13, 14. Já dá um desespero de olhar, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha o corpo lutando para ter oxigênio. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Olha o desespero. 33, 34 segundos e depois ainda respirou pela boca. Olha o desespero. Uma pessoa dessa vai acordar bem? Uma pessoa dessa vai ter um bom dia de trabalho? Uma pessoa dessa vai ter disposição para o trabalho? É nesse nível que nós estamos falando. E quando nós fazemos um diagnóstico correto, né, um diagnóstico funcional, aí nós podemos ter um tratamento funcional. E não apenas usar um aparelho de pressão positiva para que a pessoa possa dormir com esse aparelho de pressão positiva.
ou colocar coisas dessas na sua boca, ou coisas ridículas como essa, né? Que não tem nada a ver com ciência, com medicina e odontologia, né? Onde nós falamos que os médicos falam que a língua cai para trás, que é mentira, o osteoide leva a língua para baixo para fechar a epiglote, ou abrimos mão de aparelhos ridículos como esses, que fazem apenas a abertura das vias aéreas superiores de forma artificial e não tratam o paciente. Fazem uma abertura artificial para que aquele ar passe, mas ele não vai passar filtrado, ele não vai passar aquecido, ele não vai passar umidificado. Você coloca um CPAP, esse ar não vai entrar umidificado, porque ele é umidificado por água e não pela lágrima. Diminui o sistema imunológico da pessoa. Lógico, não vai deixar a pessoa morrer, vai injetar o oxigênio lá para dentro, de forma artificial. Mas não vai deixar a pessoa morrer, mas não vai ter um tratamento. O que eu digo vai ser o quê? Uma dipirona para dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma dipirona. Só que amanhã eu tenho dor de cabeça de novo, eu tomo outra dipirona. Depois da manhã eu tenho outra dor de cabeça, eu tomo outra dipirona. Passou um mês, eu tomei 2 caixas de dipirona e não sei por que eu tenho dor de cabeça. Eu não tratei a minha dor de cabeça. Né, doutora? E dentro desses tratamentos, o que a gente pode oferecer dentro da odontologia miofuncional para os nossos pacientes? Pois então, doutor André, você está falando aí dos aparelhos e eu lembrando que quando eu adentrei nesse mundo da odontologia, né, do sono, né, como a gente inicia, eu me constrangia em colocar esses aparelhos intraorais. Porque muitas pessoas, inclusive a classe médica, acha que o papel do cirurgião dentista no tratamento do sono é simplesmente colocar um aparelho para manter a via aérea aberta. E a gente já sabe que aquele aparelho duro, rígido, ele vai provocar problemas de oclusão. Né? Aí a gente pensa, é o custo-benefício. Está dando um remédio para passar a dor de cabeça, aqui está só remediando e o problema vai se agravando. Então, a proposta hoje da odontologia miofuncional, da odontologia, né, do século XXI, que cuida do dono do dente, é justamente a gente tratar de maneira efetiva, de uma maneira de equilibrar essa musculatura, de normalizar essa respiração, de ir na causa da disfunção. Aquela pessoa que tem apneia, aquela pessoa que ronca, ela tem disfunção da boca e do nariz. Então, o trabalho é justamente a gente colocar aparelhos intraorais, sim, mas não um aparelho por si só, mas um sistema. Um sistema que nós utilizamos, o sistema MyoBrace, que são aparelhos super confortáveis, que vai, justamente, como a gente falou, equilibrar a musculatura, modular a respiração, fazer a neuroplasticidade, tá? Então, a gente estimular a produção de neurotransmissores e a gente vai trabalhar no contexto geral de saúde do paciente. Estimular a salivação, porque aquele paciente que ronca, que tem apneia, ele tem falta de saliva. Então, ele certamente ele vai estar com uma boca sempre em desequilíbrio. Ele vai ter sempre tártaro, ele vai ter sempre gengiva inflamada, ele vai ter mau hálito por falta de saliva. Não é? Então Perfeito. Então, a proposta da odontologia miofuncional é identificar a disfunção, como eu disse no começo, né? Aquilo que não está funcionando corretamente, as estruturas que não estão corretamente no lugar, e tratar as disfunções, que são o ponto de início das doenças. A disfunção da boca e do nariz é o ponto de início que levou ao ronco, que levou à apneia. Então, nossa proposta de tratamento não é simplesmente colocar um aparelho que vai jogar oxigênio lá para dentro, como um CPAP, ou fazer um aparelho de avanço de mandíbula que vai provocar uma abertura artificial nessas vias aéreas superiores e não vai tratar nada. Isso. Então, o nosso objetivo, a nossa proposta de trabalho é sempre identificar essas coisas que não estão funcionando de forma correta, que podem ser muitas. Não somente a respiração bucal e a deglução atípica, que tudo parte disso,
né? Mas existem muitas disfunções de boca e nariz identificáveis pelo cirurgião dentista, por nossa especialidade que nós estamos divulgando através dessas lives, pela nossa especialidade que nós estamos lutando através do professor Antônio, através da Marta, produzindo literatura sobre isso, que nós temos condições de identificar todos esses desvios que levam a vários problemas, hoje especificamente os distúrbios do sono. E é importantíssimo e é muito gratificante quando a gente trata um paciente desse tipo, desse nível. Eu tenho vários depoimentos de pacientes meus que acordam melhor, que dormem melhor, que trataram o ronco. Eu tenho paciente meu que dormia em quarto separado da esposa. E depois de um tempo de tratamento, ele voltou escondido para o quartinho dele. E a hora que a esposa acordou e falou assim, você dormiu aqui? Ele falou assim, dormi. E ela falou assim, não te ouvi voltar. Né? Então é maravilhoso a gente poder identificar onde começam esses problemas, essas disfunções e tratar ali a causa do problema. Vai ser um tratamento mais definitivo e menos artificial. Isso. Olha, o assunto foi... Isso, nossa, doutora, o assunto foi muito legal, aprendi muito com a doutora hoje. Eu queria agradecer imensamente, viu, a senhora ter aceitado o meu convite. Quero divulgar aqui o nosso curso, né, que nós estaremos tendo em setembro, 10, 11 e 12 de setembro, aqui na cidade de Moarama, Paraná, sobre odontologia biofuncional, que vamos contar com o nosso grande mestre, doutor Antônio Bueno, mais de 20 anos de experiência nessa área, a doutora Cibele Pou, que vai falar sobre essa parte do hormônio tão importante que a doutora falou, da melatonina, da testosterona, também da progesterona, que é um hormônio muito importante para o sono, para o nosso relaxamento, do nosso sono, e vários hormônios que nós usamos e prescrevemos com as funções, com a finalidade da odontologia, né? E espero, assim, e vai ser fantástico esse curso. Eu deixo o convite para todo mundo. E mais uma vez eu quero agradecer, doutora. Eu aprendi muito hoje com a doutora e agradecer que aceitou o meu convite. Espero estar outras vezes fazendo lives ou estudos ou estarmos juntos para podermos divulgar essa odontologia maravilhosa, a odontologia que não cuida só da boca, não só do dente, mas do dono do dente. Isso, eu que agradeço, André. Eu que aprendi muito com você. Você é um mentor, é um inspirador para a gente. E ter muito sucesso nesse curso, pessoal. A gente tem muita coisa para aprender. Doutor Antônio foi um divisor de água na minha vida, do André também. Me trouxe esse mundo da odontologia biofuncional, de ampliar a nossa visão e como a odontologia pode agregar muito mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigada, gratidão. Gente, obrigado por vocês acompanhando e logo teremos mais lives, todas as terças e todas as quintas. Nós estamos fazendo durante esse mês a live com nossos colegas extraordinários. Gente, boa noite para todos, até a próxima. Boa noite.